promoveram essa atividade. Essa é o evento de maior interesse que nós organizamos aqui no nosso centro, mas também, acho que muitos anos, no nosso Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E é com uma satisfação enorme que nós os recebemos a todos para essa palestra. O título Pesquisa em Fontes Primárias e em Política Externa Brasileiras, é o caso do acervo do Ministério das Relações Exteriores, que será proferida pelo nosso colega, o professor Rogério de Souza Farias. Esse evento que nós organizamos pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, logo mais eu volto a falar um pouco sobre isso, é co-organizado pela área temática de História das Relações Internacionais e Política Externa da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE. E eu tenho, então, a alegria de ter aqui conosco, como nosso co-organizador, o professor Alexandre Morelli, da Universidade de São Paulo, que é o coordenador da área temática e junto com o nosso colega Carlo Patti, da Universidade Federal de Goiás, os responsáveis pela dinamização, digamos assim, dos trabalhos da nossa área temática, da nossa comunidade da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Eu gostaria, antes de mais nada, de passar a palavra muito rapidamente para que o professor Morelli possa saudá-los e também falar um pouco sobre essa nossa iniciativa. Professor Alexandre Morelli, por favor. Muito obrigado, professor Lessa. Bom dia a todas e todos. É um prazer para mim estar aqui hoje, acompanhar essa palestra do nosso querido Rogério Farias e também estabelecendo essa parceria com o Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, a quem eu agradeço essa abertura para a nossa parceria, na pessoa do professor Antônio Lessa. Muito obrigado. Como o professor disse, eu sou historiador das relações internacionais, atualmente coordenador da área de História das Relações Internacionais de nossa Associação Brasileira das Relações Internacionais, junto com o professor Carlo Patti, que também vejo que está conosco aqui. Muito obrigado, Carlo, por estar conosco, professor da Universidade Federal de Goiás. E nós estamos à frente dessa área dentro da associação. A associação é dividida entre diversas áreas temáticas, uma delas sendo de História, com a intenção de promover o diálogo com outras áreas, mas também promover a pesquisa em História das Relações Internacionais e a capacitação e a qualificação dos nossos colegas pesquisadores e alunos que estão construindo essa carreira dentro da história. Então, para nós é um prazer, tem um sentido total estar aqui hoje. Além dessas atividades pontuais que nós ajudamos a promover, nós organizamos palestras, mesas de apresentação de trabalhos, minicursos, oficinas, nos encontros anuais da associação. Eu já convido todas e todos a conhecer as chamadas e acompanhar as chamadas para o próximo ano, em 2022. Haverá um seminário dirigido aos pós-graduandos, com atividades dirigidas a esse público e a esses colegas. E nós promovemos também essas atividades, palestras que são feitas ao longo do ano. E, claro, ficamos à disposição para coordenar e apoiar vocês na trajetória de pesquisa e de interesse pelas relações internacionais e pela história das relações internacionais. Nós estamos no Facebook, temos uma página no Facebook da área temática de História, mas eu convido vocês também a acompanhar as divulgações através das páginas da associação na internet, no Twitter, nas mídias sociais, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado novamente, professor Lessa, muito obrigado, Rogério, e boa palestra a todos. Muito obrigado, professor Morelli. Bom, sem mais delongas, vamos passar ao que interessa, né? Eu gostaria de primeiro, ressaltar a importância desse evento, né? O Centro de Documentação do Ministério das Relações Exteriores de Brasília é um manancial riquíssimo de informação, um verdadeiro tesouro para os que estudam política externa brasileira, no sentido mais amplo, relações internacionais. E esse acervo complementa o acervo histórico do arquivo histórico que está depositado no Rio de Janeiro e que cobre, digamos assim, da história colonial até
uma boa parte da República. O tema da nossa sessão de hoje será justamente o acervo do Itamaraty em Brasília, que é exatamente essa documentação contemporânea, supracontemporânea. A nossa ideia de organizar essa palestra, uma sugestão generosíssima do professor Rogério, se deve justamente pelo fato de que a demanda pela pesquisa com fontes documentais tem crescido bastante, né? E eu tenho a impressão que isso também pode ser visto, essa iniciativa também pode ser vista um pouco como um serviço público, digamos assim, ao próprio Ministério, assim, na medida em que organiza um pouco as informações e esclarece um pouco sobre o acesso à documentação que está ali depositada. Eu me deixo então apresentar o nosso convidado, o professor Rogério de Souza Farias, é professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e pesquisador sênior do nosso Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília e é doutor em Relações Internacionais pela mesma universidade. O professor Rogério realizou estudos pós-doutorais na Universidade de Chicago e foi Visiting Scholar do Lehman Institute for Brazilian Studies e Associate Research Fellow do Center for Latin American Studies da Universidade de Chicago. Rogério é editor associado da Revista Brasileira de Política Internacional e é servidor público federal de carreira, como especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia e está lotado já há alguns anos na Fundação Alexandre de Gusmão, no Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão, que é essa entidade vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Tem um disclaimer muito importante, né, porque eventualmente pode se criar algum tipo de má interpretação. O professor Rogério não é, do arquivo, né, ou do Centro de Documentação do Ministério das Relações Exteriores. O que nós temos aqui é um colega que tem um profundo conhecimento da documentação, da organização do acervo e que põe o seu conhecimento a serviço aqui da nossa comunidade. Mas informações sobre procedimentos de pesquisa, pedidos de pesquisa, informações mais precisas sobre o acervo, elas devem ser dirigidas aos competentíssimos técnicos do Centro de Documentação do Ministério das Relações Exteriores em Brasília ou ao Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro, certo? E nós vamos ter, portanto, essa conversa de exploração, digamos assim, dessa informação, na verdade, a visão de um pesquisador que se engaja tem essa intimidade, com muita propriedade nessa fonte extraordinária de informação para a pesquisa, para o conhecimento da nossa história. Então, acho que, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Rogério e pediria que os colegas, os interessados, por gentileza, fazer perguntas, evidentemente, né? Podem ir postando as suas perguntas no chat aqui do Zoom e nós vamos organizando e ao final da sessão, nós vamos ter um momento para que o Rogério possa respondê-las. Então, eu passo imediatamente a palavra a Rogério. Por gentileza, Rogério, pode assumir a tela e o comando da sessão. Bom dia, se vocês estão escutando bem? Está todo mundo escutando? Bom dia a todos, muito obrigado pelas palavras generosas do Alexandre, do professor Antônio Carlos Lessa, né? Um agradecimento aí especial à minha casa, Centro de Estudos Globais da UNB, e um agradecimento à ABRE. Se vocês não são membros da ABRE, por favor, se associem, se juntem à nossa área temática, né? Refletir sobre o mundo academicamente, refletir em comunidade. A ABRE é a nossa casa no Brasil e na nossa área temática nós estamos aí com o Alexandre e o Carlos fazendo um trabalho muito bom. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Meu contato com o arquivo começa em 2004. Eu comecei, a minha primeira pesquisa não foi, eu vou falar sobre isso detalhadamente, mas foi um arquivo corrente da Divisão de Atos Internacionais, né? Depois que em 2005 que eu comecei a atuar
pelo menos anualmente vim, e agora é quase cotidiano, né? A pesquisa nos arquivos centrais mesmo, né? Dos arquivos permanentes, né? A origem do interesse dessa palestra são 3 questões. A primeira é a minha própria observação que muitas pessoas e instituições que usam o arquivo não aproveitam tanto quanto deveriam. Isso abrange até, por exemplo, a Comissão da Verdade, por exemplo, que faz uns anos eu vi o que eles consultaram aqui no arquivo do Itamaraty, realmente ficou muito aquém do que poderia ter sido feito. Estranhamente, eu não conheço nenhum professor da nossa área que foi consultado pelo pessoal da comissão, não sei se o professor Pio Pena, o professor Lessa, o professor Alexandre, pessoas que... Então, foi realmente uma experiência desperdiçada, né, nesse sentido, mas outras experiências poderiam ser melhor aproveitadas. A segunda origem do interesse é que eu pretendia fazer um guia, né, para os meus colegas do arquivo, um manual do arquivo de consulta. Infelizmente não consegui fazer, e agora estou me deslocando de Brasília, então essa palestra é um pouco uma tentativa de tapar esse buraco, né? E o terceiro é realmente o medo do que vem pela frente. Nós temos aí 2 anos de pandemia praticamente do arquivo fechado, temos uma demanda enorme, né, de pesquisadores, principalmente doutorandos, porque mestrandos muitos não vão ter mais tempo, né? Então, um pouco de ajudá-los, né? Como o professor Lessa falou, sou só um pesquisador, minhas avaliações são subjetivas, e uma questão crucial, né, nós não temos ainda inventários disponíveis online para o Acervo de Brasília, o que atrapalha muito, né? Então, qualquer dúvida, vocês têm que entrar em contato com os responsáveis. Essa apresentação está dividida em 5 partes. Eu inverti, eu coloquei essas dicas pragmáticas de preparação para a visita presencial logo no início, porque muita gente já tem essas dúvidas, então pode ver essa parte da palestra e aí, às vezes, não tem interesse sobre a história do acervo, e a questão do relato sobre os avanços recentes, desafios futuros, então já pode seguir com o dia, né? Eu não vou examinar o processo de desclassificação, né? E meu foco é principalmente a documentação textual já liberada. Porque vocês sabem que hoje, predominantemente, há uma documentação digital, né, que eu vou falar, né, que começa na década de 90, né. Então, o primeiro você marcou como preparar sua visita ao arquivo, né, uma coisa que, inclusive, pode ajudá-los para outras instituições, né. Cada um tem o Alexandre tem, o professor Lessa tem as suas preferências, então essas são pessoais minhas, né, que eu vejo, assim, alguns colegas, assim, também comentando que são úteis, né. Primeiro, você não vai para o arquivo cru, né, você processa uma literatura secundária antes, né, sobre um assunto, um tema, né. Você consulta outras fontes primárias que sejam mais acessíveis, né? A gente tem aí a parte de imprensa, né? Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que todos aqui devem conhecer, né? E também definir bem sua pergunta de forma a questionar se sua visita é necessária ou não. Eu vejo muita pessoa marcando e indo, encontrando lá no arquivo tudo cujo a pergunta não necessariamente é respondida pelo arquivo, é um pouco desnecessário. Por exemplo, eu estudo relações Brasil-Marrocos, ou então, Brasil-Marrocos não, Estados Unidos e Austrália, relação bilateral. Esse é o tipo de assim, problema de pesquisa, de pergunta que o que você pode ver no arquivo é a percepção de autoridades brasileiras sobre a relação Estados Unidos e Austrália. O acervo talvez não seja útil, né, para essa pergunta, né? A outra questão é você definir bem o período e o assunto, né? E quanto maior a precisão e menor o escopo, né, você tem melhores resultados. Muitas pessoas chegam lá e falam assim, não, quero estudar o Brasil na ONU de 1946 a 2000. É um período absurdo, um negócio assim, que demanda um esforço muito grande, né? Então, a minha experiência é quanto maior foco e precisão, quando você vai para o arquivo, mais você gera resultados positivos, né? E quando você pensar na sua visita, você pensar em canais de comunicação, né?
atores internos do governo brasileiro e dentro do Itamaraty, por onde o assunto tramitou. Por exemplo, se é um tema como, por exemplo, exportação de material bélico, esse é um tema que passa pelo Itamaraty, passa pelos órgãos militares, né, do governo, Conselho de Segurança Nacional, no passado, né? Então, isso é muito importante porque isso vai ajudar você a escolher as suas subséries, né? E também refletir sobre o grau de classificação, né? Então, por exemplo, essa questão de exportação de armas provavelmente é uma questão classificada, então não vai ter muita coisa no ostensivo. Então, é uma coisa que você já tem que pensar com antecedência. E também uma questão, muitos aqui não são de Brasília, né? A questão se você vai contratar terceiros. Uma visita, né, para aqui em Brasília, para quem de fora é caro, uma passagem aérea, mais diária de hotel, sai salgado, principalmente para doutorandos, né? Então, pensar se vale a pena contratar terceiros. Aqui em Brasília tem um aspecto negativo que, como eu falei, não existe inventários online. Então, você não pode falar assim, vai lá, pega aquela caixa, digitaliza aquela caixa, tudo. Então, eu acho que essa questão de contratar terceiros é mais útil para quem já veio uma vez e já tem algumas caixas que viu que tinha coisa interessante, mas não teve tempo de tirar foto, né? Então, aí você pode contratar terceiros. Aí tem vários colegas pesquisadores de Brasília que vivem em Brasília, né? Eu próprio uso serviços, né? De uma pessoa que me ajuda muito, né? Está até aqui, né? Vendo a apresentação. E uma outra questão que eu vou falar um pouco, né, que é o SIC, né, que o SIC, né, ele não serve para terceirizar pesquisa, né? Então, se você forem analisar a base de dados do SIC, você vê muitas pessoas falando assim, eu quero eu quero ver o número de telegramas que a palavra, por exemplo, Ulisses Guimarães é citado no acervo do Itamaraty, e manda isso para o Ministério. Obviamente, isso daí é a própria pesquisa, né? Então, eu vou falar mais sobre isso, né? O SIC tem que ser bem desenhado, né? Então, e não serve para isso, para o arquivo fazer a pesquisa para você, né? A questão de marcar com antecedência também, né? Não adianta você chegar no arquivo e falar, semana que vem eu quero ir, né? O espaço é limitado, né? E, obviamente, não dá para examinar tudo. Primeiro, pelo tamanho do acervo, né, que é gigantesco. Eu defendi meu doutorado em 2012 e até hoje eu vejo os documentos que são cruciais, que seriam cruciais para o meu doutorado, que só encontrei quase 10 anos depois, né? Isso é por conta do tamanho, mas também é falta de inventários, que é um problema estrutural daqui, né? Então, você, obviamente, qualquer consulta você tem que priorizar. Vocês que estão agora assim, quero ir ao arquivo, me interessa pelo arquivo e tudo, há um conjunto de leituras prévias interessante. A primeira é um artigo clássico do professor Pio Pena Filho, que foi publicado na RBPI, de 1999, sobre a pesquisa histórica no Itamaraty, que fala do acervo, fala um pouco da história, né, e fala um pouco da pesquisa, de quais eram os interesses dos pesquisadores ali na década de 90, né? O segundo, uma tese de Cai, da Maria Tereza Lázaro, que é bem interessante para ver o drama do arquivo no início dos anos 2000. E é engraçado, assim, que eu acompanhei, assim, como se fosse a documentação interna do arquivo, né? Desde a década de 30, né? E aí, todos falam assim, tá muito difícil a situação, mas hoje eu não consigo ver a situação mais desafiadora do que hoje, né? E a Maria Tereza Lázaro já apontava, assim. O segundo é um portal que hoje está um pouco desativado, chama-se Archives Made Easy, que a ideia é que os pesquisadores vão para os arquivos e fazem um guiazinho, igual esse que eu estou apresentando para vocês. E essa historiadora da história das relações internacionais da América Latina, Tânia Hermer, os livros dela são fenomenais, recomendo, e ela fala tudo, assim, o beabá, né? Quem se interessa pela documentação mais contemporânea e que deseja trabalhar com LAI tem esse excelente artigo da Laura e outras duas autoras, né, na texto internacional, que é sobre o nosso LAI, que é interessante. E eu recomendo fortemente para todos lerem, entrar em contato com o Eduardo Ziel. Esse é um manuscrito, não foi publicado ainda,
sobre fontes diplomáticas e política externa brasileira, que tem um pouco de teoria da história, que é muito importante, o que é o documento diplomático, a criação dele, o processamento, até questões mais pragmáticas, de como você lê um telegrama, entendeu? Então, o Eduardo Zé é um diplomata, um excelente pesquisador, acompanha o trabalho dele. E fora isso, né, o portal do CHDD é uma coisa que vocês têm que ver previamente, né, algumas categorias de fontes lá que são essenciais, muita coisa nem demandará, para muita pesquisa não demandará a sua visita ao arquivo, né, então tem os relatórios do Itamaraty, o Itamaraty desde o, sei lá, do primeiro reinado fazia relatórios quase anuais, né, infelizmente essa trajetória parou em 1988. Lá, o nosso CHDD tem um relatório, a série completa dos relatórios até o último, em 1988. O Inventários, ele tem os inventários do arquivo do ERERIO. O professor Lessa vai falar sobre uma coisa muito boa que a gente vai ter aí, uma outra programação com o Alexandre. E eu recomendo vocês focarem nesse inventário, que é no inventário do período republicano, que é de 1889 até 1959, ou seja, em tese, o acervo pré-Brasília. Eu recomendo fortemente por quê? Porque a organização do período inicial do acervo em Brasília, ele segue, né, a lógica desse inventário, né? Então, vocês vendo mais ou menos um posto, o tipo documental e tudo por esse inventário, vocês conseguem fazer um pedido mais bem desenhado, né, quando vocês forem, né? Os almanaques anuários, que também tem a coleção até a década de 60, havia coleção de legislação do Itamaraty. O caderno do CHDD, importante falar que o CHDD é o Centro de História de Documentação Diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão, unidade da FUNAG que funciona no Rio, liderada pelo embaixador Gelson Fonseca, que é um grande pesquisador, um grande apoiador da nossa área, né? E nos cadernos do CHDD há muito material interessante que pode ser útil para pesquisa, principalmente no período pré-Brasília, né? A resenha de política exterior, que depois a gente pode detalhar mais, né? E um portal de chefias de postos que foi inaugurado na FUNAG, também está lá no site do CHDD. E quem se interessa por tratados, a parte documental, né? Existe um sistema, né, do Itamaraty, que é a base de dados dos tratados do Brasil, tem praticamente tudo, assim, é muito difícil você não encontrar, desde o Império até coisas bem obscuras você tem ali, né? Há alguns documentos que são mais difíceis de encontrar, por exemplo, coleções de portaria. Agora, eu gostaria de sugerir para vocês dois em particular. Primeiro, os regimentos internos da Secretaria de Estado, que é um documento que meio indica como que o órgão funciona, né? E aí, o segundo é o Manual de Serviço, que tem o primeiro da década de 40 e o último de 1968. O Manual de Serviço é espetacular, porque ele codifica muito do que já vinha, é como se fosse todo o beabá, as regras de como o Ministério deveria funcionar, entendeu? E ele, muita coisa segue até hoje, apesar de ser informalmente, as pessoas nem sabem por quê, mas, por exemplo, explicar por que um documento trafegava por ofício e não por telegrama. Isso o Manual de Serviço indica, né? E até quando você vai pesquisar a lógica do seu assunto, como é que você vai saber se o que um embaixador, chefe de posto no exterior fez é uma conduta típica ou não, né? Isso o Manual de Serviço é uma coisa assim, que nem mais de mil artigos, né? Então, é um documento que é pouco usado, mas é muito importante, né? Então, eu recomendo. Tem a questão da legislação, né? Do acesso ao arquivo, né? Destacar a LAI, né? Que é a Lei de Acesso à Informação de 2011. E uma questão importante é que nem todo material pertinente do Ministério das Relações Exteriores está no Ministério das Relações Exteriores. Então, começando pelo Arquivo Nacional, aqui eu botei até uma foto da ficha dessa série aqui, IR2, que é uma série do Ministério dos Negócios Estrangeiros, só que eu não sei por que está lá no Arquivo Nacional. Muita coisa importante, inclusive. É uma série pequena, mas está lá.
E tem uma série que tem sido muito usada recentemente, que é a Z4, o Fundo Z4, que é a Divisão de Segurança de Informação do Ministério das Relações Exteriores, que é uma unidade que funcionou da década de 60, eu acho que até 1990, muito vinculada aos temas, né, da ditadura militar, abrange um pouco da documentação da Seção de Segurança Nacional, e ela foi um recolhimento iniciado em 2006, foi iniciado um pouco por demanda da Casa Civil, mas o Itamaraty foi bem ativo assim, em levar isso para o Arquivo Nacional, em várias levas, né? E já está digitalizado. Eu acho que ou grande parte ou tudo, né? É espetacular que isso foi digitalizado, então muita coisa do regime militar nessa parte assim de a questão dos exilados, a questão de guerrilheiros, a questão de repressão tá lá, né? CPDOC, se vocês conhecem, os fundos pessoais, principalmente de ex-ministros das Relações Exteriores, né? O último que está disponível, se não me engano, é do Lampreia, né? Mas tem o embaixador Rubens Barbosa lá, né? Até uns que não são muito conhecidos, mas lá na Academia Brasileira de Letras tem um acervo do Sérgio Corrêa da Costa, na Casa Rui Barbosa tem do Gilberto Amado, que foi um grande diplomata, né? A Biblioteca Nacional tem na seção Manuscritos coisas do Afrânio de Melo Franco, e aí vai. Então, é bom você sempre estender o leque, né, para ver há acervos relacionados ao órgão e outras instituições. Agora vamos pular direto na visita, né, que muita gente às vezes só tem interesse nisso, né, são minhas impressões pessoais. Tome muito cuidado, né, com os horários de funcionamento, né, sempre há imprevistos. Por exemplo, às vezes tem visitas de chefes de estados aqui no Ministério, o acesso é fechado, né? Ou então feriados que só existem em Brasília, acho que é dia do Evangelho, que só tem em Brasília, né? O arquivo, né, a parte do usuário funciona no subsolo do anexo 2, que é chamado de bolo de noiva. As salas são novas, acho que foram abertas em 2018 ou 2019, o que foi uma vitória muito grande para os pesquisadores, porque antes só existiam, acho que, 2 salas, e era misturado junto com o setor histórico, agora é uma área específica, né, para pesquisadores. Tomar o cuidado que é uma repartição pública que está em funcionamento, não é que nem, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras e tudo, então muita gente chega de bermuda lá, chinelo, você não vai conseguir entrar no prédio, né? É uma coisa, realmente, é uma particularidade, né? Por ser no subsolo, a internet do celular não funciona, então às vezes as pessoas ficam desesperadas, porque às vezes tem que ler alguma coisa, alguma nota de rodapé que ela queria conferir e tudo. Então é bom salvar os arquivos antes no celular ou no computador. Eu não sei como vai ser quando reabrir, mas geralmente havia um horário que fechava o arquivo, então era o horário que naturalmente todo mundo almoçava, né? Muitos pesquisadores não sabem, mas o restaurante de Itamaraty é um pouco caro, e tem um restaurante do Ministério da Saúde, tem o da Câmara dos Deputados, tem vários trucks, né, ali. E também uma questão assim que os primeiros dias são um pouco improdutivos no arquivo, porque isso não é só aqui no arquivo, o Alexandre, o professor Lessa sabe, quando você visita o arquivo, até você conhecer a dimensão de como o acervo é organizado e tudo. Então eu vejo várias pessoas marcando assim 1 dia, 2 dias para visitar o arquivo. É um pouco assim, é legal. Se você tem 1 dia ou 2 dias, só tem isso, tudo bem, mas assim, realmente você não tem, você começa a ter uma noção de como funciona, acho que a partir do 3º, 4º dia, né? E até porque, como eu falei, há imprevistos, né? Hoje o arquivo ele está bastante desmobilizado em termos de pessoal, né? Nunca teve, na minha experiência pessoal e como pesquisador do arquivo, de pesquisar a história do arquivo, nunca vi uma situação tão difícil, né? Então, você vai ter uma pessoa que pode pegar as caixas, por exemplo, se essa pessoa tem se tiver um problema de saúde, naturalmente vai ter dificuldade para pegar essas caixas, né? Então, a questão sempre, né, da polidez e compreensão com os vizinhos, né? Você vai estar ali com 5 pesquisadores no máximo, né? As salas não têm uma acústica boa, então esse negócio de botar podcast nas alturas, quando você tem o vizinho do lado, né, usar o fone de ouvido,
Geralmente você vai ser tratado com estagiário. Eu já vi, infelizmente, inclusive, um pesquisador que não é nem brasileiro ser muito rude com a pessoa que trabalha lá, então é uma situação um pouco chata de desacatar. E lembrar, né, que desacato a servidor público é considerado um crime, né, então nunca teve um problema tão grave, mas eu já vi realmente uma cena bem lamentável, né. A gente sabe que nossa perspectiva como pesquisador, a gente quer ter muito acesso, quer muito, mas a realidade do arquivo hoje é realmente uma realidade de muita boa vontade, mas de limitação de recursos, né, então tem que ter uma compreensão, eu acho, né. E quando uma pessoa não tem um desenho da pesquisa muito bem articulado, isso ainda dificulta muito mais, né? E eu acho interessante também que muitas pessoas trabalham no período mais contemporâneo. O período do almoço pode ser feito um pouco para agendar entrevistas, né, com diplomatas, com pessoas, né, que estejam atuando aqui em Brasília. Então, pode ser importante, né, esse período do almoço, até um período depois do fechamento, né? Questão de equipamento, né? Existe a Ferrari, que é a Ferrari dos equipamentos, que é um equipamento parecido com o Sisu. Foi uma vitória muito grande do arquivo, que a equipe anterior que estava lá conseguiu adquirir dois que são usados internamente, né, para digitalização interna, que é o Sisu, que ele tem iluminação perfeita, ele tem OCR, ele até, se a folha tiver curva, ele deixa a curva lisa, mas eu já vi pesquisador de fora, trazendo de fora de Brasília, trazendo, ele é grande, né? É uma mala de bordo, mas como a sala é um pouco escura, é possível usar, é uma maravilha, ele até corta a página, se estiver aberto, ele corta automático, ele tem um pedal, ou seja, você consegue ficar com as duas mãos livres, né? Tem uma versão barata, que é esse iPivo, e tem outros modelos similares. Aqui em Brasília é interessante, não há restrição com o uso de tripé. Quase todos os arquivos do mundo têm, mas aqui acho que como o suporte, o papel, ele é mais recente, tudo, o tripé é interessante, porque você fica com as mãos livres, mas tem que ser um tripé com iluminação, como tem a foto aí, porque como a luz vem de cima, né? Se não tiver iluminação, vai fazer sombra, né? O tripé vai fazer sombra no papel, que vai estar embaixo, né? Então, tem muita gente que usa tripé com controle remoto, que é a solução ideal, né? Com câmera. Mas, assim, 99% das pessoas vêm com celular. E o celular, várias questões, né? Bateria. Você cansa muito mais, né? Com o celular. E tem a questão que eu até botei uma foto, né? Que o celular, às vezes, você não pode nem respirar, né? Porque se você respirar e tremer um pouco a mão, a folha sai toda tremida. O Alexandre deve ter também histórias de horrores com isso, né? Eu fui lá, sei lá, para Kew Gardens, fiquei lá quase 3 semanas. Quando eu cheguei no Brasil, tô lendo lá um documento na página 4, tá tudo tremido, não consigo ler nada. Aí já era, né? Tipo, é um desastre completo. Então, é uma questão... Primeiro, os celulares hoje já estão bem modernos. Para quem usa iPhone, tem aquele modo Live Photo, que ele faz vários framezinhos, né, da foto. Então, dá para você, mesmo se tremer, você vai conseguir pegar um frame que a página teve correta, né? E também a questão das baterias, né, controle remoto. Então, eu recomendo vocês verem, né, pesquisarem isso muito, né? E numa questão de planejamento, né, o quanto que eu consigo fazer? Como eu falei para vocês, eu tenho uma pessoa que me ajuda na pesquisa hoje, que é uma pessoa fenomenal, que ela faz as tabelas, assim, né, de quantas páginas fez no dia e tudo. Então, com o Sisur, né, que é esse aparelho aqui, que é o profissional, que ele é bem mais lento, né? O celular é o mais rápido de todos, né? O celular e o iPivo é interessante que você pode marcar e a câmera também. Você pode pedir para ele tirar uma foto a cada 3 segundos, que é uma maravilha, que aí você vai só mudando a página e ele vai tirando a foto automaticamente. Agora o celular não, você tem que ficar lá apertando, né? Então, eu não sei, às vezes já tem até aplicativo que tira a foto automaticamente, né? Mas no Sisur, que é o mais lento, é uma média de quase 200 páginas por hora, né? Então, você está vendo assim uma média assim, de 1.300, 1.400 fotos por dia, o que é excelente se você conseguir fazer 1.400 páginas por dia. Tem muitos pesquisadores que têm uma estratégia diferente.
eu, pessoalmente, não sei outros colegas historiadores, eu vou no arquivo, eu quero sugar o máximo número de páginas possível. Mas tem outros pesquisadores que é o outro lado do espectro, que fala que é sala de leitura, né? Que fica lendo, né, calmamente, e aí consegue ler 40, 50 páginas no dia, né? E aí você volta para casa. Eu prefiro você ter um arcabouço, sei lá, de 1.500 páginas do dia, você lendo calmamente em casa, né, posteriormente, mas há pessoas, né, que acham assim, não, muitas fotos em casa, depois você se dispersa, tudo, é melhor ser mais focado. Aí tem gente que prefere um modo mais intermediário, né, de 800 páginas, né, então... E só para vocês terem ideia, muito da documentação em Brasília está em caixa. A média de caixa, né, assim, a gente fez um cálculo com 149 caixas, é mais ou menos 1.000 páginas por caixa, né? 1.000 páginas, né? Então, se você fosse tirar uma caixa toda em um dia, né, em uma semana você conseguiria fazer 6 caixas, né? Se você, mas é claro, acaba que como você não tira tudo, né? Você pega pedaços, né, de documentos específicos das caixas, né? Uma dica especial, né? Você não espera as suas caixas ou os seus maços, né, códigos terminarem para fazer uma nova solicitação. Por quê? Porque, como eu falei, são poucas pessoas que trabalham lá, elas têm que fazer pesquisas internas, elas têm outras atribuições. A principal atribuição, inclusive, é ajudar a evolução da organização do acervo, né? Que, como eu vou falar mais para frente, não o acervo que está inventariado. Então, você fale um dia com antecedência, ou muitas horas com antecedência, porque senão acontece aquela situação de você acabar de examinar suas caixas e está esperando novas e você está parado, né? Cuidado com os galhos, eu falo que galho é aquilo, né? Você está examinando o assunto e você vê algo espetacular, muito interessante, que não é relacionado à sua tese de doutorado, ao livro, à sua pesquisa. E aí você vai pegando aquele galho ali e vai seguindo. Isso é maravilhoso, assim, eu já tenho vários artigos que foram com base nesses galhos, assim, que são mais interessantes do que o cerne, né? Da razão que você está lá. Mas, principalmente para quem está no doutorado, é bom você também manter o foco, né? E a questão das noites, né? Brasília não é nenhuma São Paulo, aí, ou Rio de Janeiro, Florianópolis, mas é bom você... todo mundo chega cansado, né? Você sai do arquivo, é um trabalho físico, você sai realmente esgotado. Mas é importante você fazer a conferência, a organização, redação de notas, enquanto está tudo fresco, né? O planejamento do dia seguinte, até porque para ver se você fez alguma foto de algum documento que não ficou boa, que talvez você tenha que tirar no dia seguinte, né? Então, eu já vi gente assim que apesar da Brasília não ter uma cena noturna, foi assim, uma noitada, né? Pegou uma noitada, no dia seguinte chegou de ressaca. Então, faz parte, assim, mas às vezes, assim, pode acontecer um desastre, assim, das fotos não saírem bem, entendeu? Então, e realmente existe a fadiga do arquivo, né? Nos últimos dias, você realmente está um pouco esgotado. É importante, eu acho sempre importante retornar. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem, mas a gente sabe, né, que você vai à procura de respostas, mas você acaba tendo mais perguntas, né? Você acaba tendo novas perguntas. E eu acho que a segunda pergunta a segunda, terceira, quarta, é a que gera mais familiaridade, né? Tende a gerar ganhos maiores em termos de resultados, né, para o pesquisador. Bom, agora vamos assim, o que é o Arquivo do Itamaraty em Brasília, né? O que a gente está falando dele, assim? Qual é a dimensão dele, né? Então, eu fiz uma comparação com o Arquivo Nacional, né, no Rio de Janeiro. Vocês conseguem ver o mouse, Alexandre? Eu estou perguntando, você consegue ver meu mouse passando? Ah, beleza. Dá para ver, sim. Ah, não, beleza. O Arquivo Nacional tem 55 quilômetros lineares, ele é o maior do Brasil, assim. O segundo maior, eu acho que é o Arquivo Público de São Paulo, né? A parte histórica dele, que é de 15 quilômetros. O Arquivo Nacional de Brasília tem 15, né? E aqui em Brasília, há uma divergência na documentação que eu consultei, né? Alguns falam que é 5 quilômetros nos depósitos, mas outro documento, né, fala que é de 8 quilômetros total, que eu acho que ele mensura não o que está nos depósitos do arquivo permanente, mas o também que está no arquivo corrente, que é o que está, por exemplo, nos postos fora do Brasil e nas áreas.
E é realmente uma coisa absurda de volume, né? Porque eu botei o Everest em comparação, é um Everest de papel, assim, sem contar a parte digital, claro, né? Que é a partir da década de 90. E realmente, até comparar com montanha é uma analogia interessante, porque é uma questão geológica o exame do arquivo, né? Cada era produziu a informação de uma determinada forma, e cada período, né, que foi esse suporte, né, que armazena essas informações, é armazenado de uma forma diferente. Então, é um pouco como arqueólogo, né, você estudar um determinado período. Então, ele está organizado de forma diferente, a informação trafegou de forma distinta. Então, é por isso que é importante delimitar bem o período, né, para você poder identificar melhor onde que está o material mais útil, né, e como acessá-lo. Falar do Arquivo de Brasília, a gente tem que falar da origem dele, né? Ele nasceu da mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. No século XX, nós temos aí o prédio da biblioteca. Eu achei essa foto fenomenal, das coisas meio bagunçadas aí na década de 20. Não existia um sistema de classificação unificado no início da década de 20, né? Muito do material estava pulverizado nas seções do Itamaraty, né? O arquivo central não tinha quase nada, né? Os postos exteriores estavam abarrotados, então você tinha, assim, em 1920, material da independência que não tinha sido trazido para o Brasil, né? Não existia uma rotina institucional de comunicação, de armazenamento. Então, a era de ouro que eu acho do arquivo, do Itamaraty, é realmente esse período que começa em 1926 e vai até a mudança para Brasília, né? Que é um pouco a construção do novo edifício lá no Rio, que é aquele edifício, quando vocês veem, muito bonito, né? Que tem as colunas, né? Não foi uma revolução só arquitetônica, de você ter um espaço para o arquivo, mas foi uma revolução dos procedimentos, da produção da informação, do tráfego dela no órgão e no armazenamento dela, né? Então, a previsão era de 2.000 metros na época, e engraçado que logo se superou esses 2.000 metros, na década de 50 já estava estourado o limite. O Frederico, que é o chefe do arquivo, ele me alerta que hoje lá existem 2 depósitos com 1,4 km, né? Então, ele fez esse trabalho de recolhimento de forma organizada, né? Que hoje o recolhimento, eu posso falar isso mais para frente, não é bem estruturado, mas o importante desse recolhimento da década de 20 é que ele completou várias séries históricas, né? Ou seja, aqui tinha a série de ofícios, né? Aí tinha lá o primeiro ofício, o segundo ofício, aí faltava o terceiro ofício. Só que, por algum motivo, né? Mas aí você tem o espelho dessa documentação, que o ofício tinha uma cópia no posto, né? Então você acabava completando. Mas foi incompleto esse recolhimento. E eu vou dar um exemplo. Acho que foi em 2017, chegou aqui em Brasília documentos que era de São Petersburgo de 1916. Ou seja, pré-revolução russa, né? Que estava no posto, né? Então foi incompleto e já tinha uma divisão entre o arquivo geral e o arquivo central, ou seja, essa divisão, o que é o arquivo de trabalho, o arquivo corrente, num arquivo que seria histórico, né? E eu acho que o mais importante é que foi a extinção da carreira de secretário de Estado e você começar a colocar especialistas técnicos, né, para trabalhar. Então, você tem a primeira geração de arquivistas, arquivologias e pessoal de apoio. O Fred, que é o chefe do arquivo no Rio, sempre me alerta que eles não eram arquivistas no sentido atual, que a ciência moderna de arquivista no Brasil começou na década de 40. Então, eram pessoas que trabalham no arquivo e tinham esse título, né? E a questão revolucionária, né? Que é a questão de toda documentação que trafegava no Ministério, ela ser classificada por tema. E aí eles criaram um índice de temas, né? Então, além, por exemplo, de você ter os canais, né, séries, ofício, telegrama, memorando, tudo que era de um assunto, vocês faziam uma cópia e juntava nesses maços temáticos, que para mim é um dos melhores séries documentais do Itamaraty, né? Mas isso só foi possível por quê? Porque o arquivo ficou responsável pela classificação.
Então, tudo que trafegava no órgão, existia uma seção que chamava seção de classificação e seção de distribuição, que cuidava, né? Não era uma pessoa lá na ponta, um diplomata que estava no posto. Então, havia como se fosse um conjunto de cérebros que conheciam os assuntos gerais de todo o ministério e reunia em dossiês esse material, né? Então, essa década de 30 termina assim com o Itamaraty sendo considerado o arquivo, considerado o modelo na administração pública, né? Bom, o acesso externo, ele só começou aí na década de 40, né? O arquivo histórico, a origem dele é na década de 40, e aí você tem um pouco o auge, né? Que você tem a divisão de comunicação e arquivos, tinha 17 seções, 250 servidores, né? Tinha oficina de encadernação, restauração do acervo, né? E também tinha serviços novos, por exemplo, o de microfilmagem, que começou na década de 50, que eu vou falar mais porque tem um acervo, né, que vem. E além disso, de você fazer inventários. Então, o acervo do Rio se beneficiou muito disso, né, que você conseguiu fazer vários catálogos da documentação. Então, essa é um pouco da situação que estava lá no Rio, né? Esse é um pouco o fluxo de documentação que eu falei, né? É claro que é uma questão ideal, então os assuntos vinham por mala diplomática, carteira de entrada. Então, por exemplo, vinha o ofício do Ministério da Guerra para o Itamaraty. Isso ia para a seção de classificação, para a seção de distribuição, distribuía para as unidades responsáveis, né, que tomavam as decisões. Depois existia a distribuição, saía do documento e era arquivado numa seção específica chamada seção de originais. Então, quando isso voltava no arquivo, saía do arquivo intermediário, que era a seção de originais, e ia para o arquivo geral. Então, já estava tudo bem organizado. Como eu vou falar, esse sistema ruiu. Assim, não existe mais esse sistema hoje. É uma realidade do serviço público, não adianta a gente chorar, né? Que a situação meio que destruiu a espinha dorsal do arquivo, né? Então, assim, situações iniciais desse período que é bom refletir, né? De 1937 a 1955, o arquivo, né, aquela unidade lá do arquivo histórico, tinha 33 servidores, né? E ela permaneceu a mesma. Então, mesmo com a explosão no número de material, né, de 1937 a 55, o número de servidores ficou o mesmo, assim. Então, houve desde o início já um sucateamento, né? Mas isso não é só assim da questão das chefias. A grande questão é que todo mundo sabe que o arquivo, qualquer arquivo, é insalubre. É insalubre. É um lugar muito difícil de trabalhar. E logo que um arquivista passava por um concurso ou era nomeado por fora, quando não havia concurso, a maioria pedia para sair para outra área, que tem bem mais oportunidade de ascensão, viagem para o exterior, e essa é uma realidade até hoje, sabe? Só quem é comprometido ou louco vai para o arquivo, entendeu? Então, essa é uma situação. É engraçado que naquela época se reclamava que havia 33 servidores. Uma outra questão, né, que nem eu falei dos maços temáticos, né, que eles fizeram um catálogo, né, os assuntos, por exemplo, eu vou falar depois dos maços temáticos, mas não, o maço temático, os temas não estavam bem delimitados, né, na classificação, que é um problema que existe até hoje, né. A divisão do arquivo efetivamente em 3 unidades, né, o arquivo histórico, o arquivo intermediário, né, originais, e naquela época, na década de 30 e 40, começou você ter muito documentação classificada, confidencial, secreta. E aí criaram uma unidade separada para isso, que hoje chama Seção de Correspondência Especial, que naquela época chamava Arquivo de Correspondência Especial. Então vocês vejam que naquela época já não se podia falar no arquivo do Itamaraty, né? Como você tem várias unidades, né? São várias unidades. E você tem já nessa época o uso de fotocópia, que aí você tem um aumento exponencial da documentação, né? Você tem o mesmo memorando, você tem às vezes 4, 5 versões dele, né? O que é bom, mas por outro lado, no caso você tem uma eliminação, não uma eliminação sem querer, né? O documento foi eliminado, você tem alguma cópia em algum lugar,
Mas, por outro lado, você aumenta exponencialmente o tamanho do arquivo e a dificuldade de você administrá-lo, né? E outra coisa é que, vocês lembram que, né, quando o arquivo foi criado, eles concentraram tudo no arquivo, dentro do arquivo central. Só que começou -se a dispersar isso na década de 50 e 60. Então, na mudança para Brasília, uma divisão, né, que é a divisão de atos internacionais, que é quem cuida de tratados, exposição de motivos, que manda o tratado para o Congresso para ser aprovado, ela já tinha 18 arquivos de aço, aqueles arquivos grandes, né? Não sei se vocês conhecem, aqueles de aço que tem acho que quatro gaveteiros, assim, que é uma coisa já considerável, né? Uma unidade, né? E essa é uma tendência que aconteceu em Brasília, né? De você nunca mais se conseguiu recuperar essa unidade, porque o arquivo corrente, quem controlava muito eram as seções do arquivo, né? E o arquivo agora perdeu essa supervisão sobre isso, né? E também, nesse período, né, do Rio, já se começou a ter a questão do acesso. É bom destacar que, naquela época, na década de 40, foi criada a Comissão de Estudo de História do Brasil, que funcionava no Itamaraty. Aí você teve aí grandes historiadores, o Hélio Viana, o José Honório Rodrigues, o Américo Jacomina Lacombe. Então, eles participavam um pouco, acompanhavam o arquivo, as atividades do arquivo, sugeriam publicações, né, de transcrições de documentos. E naquela época, tinha muito a questão de você ter carta de recomendação. Então, todos aqueles brasileiristas, o Stanley Hilton e tudo, pegavam carta de recomendação com eles, né, para ter acesso. Isso, graças a Deus, mudou, né? Em 67, tem um grande trabalho de consultoria da FGV, de avaliação do arquivo, né? Teve um resultado que em 4 volumes. A consultoria, ela levou conclusões que já se sabia no órgão, né? Quem trabalhava no arquivo sabia. Primeiro, alta mudança de chefia, que você a cada 3 ou 4 anos você tem uma chefia nova, que continua mais ou menos até hoje. A gente só tem... Agora mudou porque a gente tem um santo. Eu nem sei se ele está aqui na palestra, que é um diplomata que está lá. Que tomara que ele fique bastante tempo lá cuidando, né, disso, né? Ela apontou que voltou-se a ter processos rudimentares de tráfego de informação no Ministério, o excesso de cópias desnecessários, né? As condições já eram insalubres, pioraram, né, na década de 50 e 60, e a completa falta de estímulos para os trabalhadores, ou seja, quem podia sair do arquivo, né? Não tinha nenhum incentivo, né? Mas toda essa discussão foi uma coisa interessante, que aí você levou uma separação do arquivo da área de comunicações do Itamaraty, que foi uma coisa muito boa, porque o setor de comunicações está muito ligado ao dia a dia, né? E aquela dificuldade de você ter uma instituição como o Itamaraty, que tem que funcionar com a classificação e transmissão de informação, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um acervo histórico para consulta. Então, a separação ajudou a organizar melhor essas rotinas que são completamente diferentes, né? Então, a situação de acesso à pesquisa, a gente reclama muito da LAI, a gente reclama muito dos acessos aos arquivos, mas assim, eu botei aqui para vocês o que era pesquisar no arquivo de 68, né? Você tinha que ter uma prova de idoneidade moral, você tinha que ter um atestado de boa conduta, prova de matrícula universitária ou vinculação, né, uma instituição universitária, carta com firma reconhecida explicando seus objetivos para pesquisar o arquivo, fora uma carta de recomendação, né? Então, assim, o que é surpresa é que eu tenho a listagem dos pesquisadores que passaram na década de 50 e 60, e até um número alto, assim, né? Então, eu acho que o pesquisador é, antes de tudo, um bravo, né? Uma pessoa que não tem medo, né? Então é só colocar em perspectiva assim, a gente reclama muito da nossa situação atual, mas já foi muito pior, então é só... Então a questão agora é transferência para Brasília, né? Então eu começo aí com essa foto do Juscelino Kubitschek colocando a pedra fundamental aqui no Palácio, em Brasília, e um relato do Jorge Carvalho Silva, que era secretário-geral, que ele fala, né, a situação que estava, que era a deficiência completa de escassez de recursos, né?
e nas discussões, né? Vai mudar para Brasília. Então, primeiro se pensou em mudar tudo. A Mapoteca tem até o estudo, né, da mudança da Mapoteca para Brasília. Já havia uma discussão sobre o anexo 2, a construção do anexo 2 do Palácio, que é onde está hoje. Para vocês que têm interesse nisso, existe há um diplomata chamado Heitor Granafei, um grande pesquisador sobre a história do Palácio, que eu me rendo à pesquisa dele sobre esse assunto, né? Tudo que eu estou falando aqui é reflexo da pesquisa dele. A mudança do arquivo em si foi feita entre 69 e 71, alguns episódios interessantes com o escolta armada, então militares protegendo com fuzis a documentação do Itamaraty, né? Mas já gerou um monte de problemas. Primeiro foi a comunicação entre Brasília e Rio. O arquivo do Rio ficou vinculado ao Brasília, ficou sem chefe por vários anos, né? E o aspecto fundamental é que o arquivo de Brasília foi considerado corrente e logo inacessível para pesquisadores. Então, além de estar fechado, né, essa citação de documento, né, de um servidor falando que ele chegou na mais completa desordem. Essas são as palavras dele, né? E o mais intrigante, o engraçado, o trágico dessa situação, vocês conhecem o anexo do Itamaraty, né? Um prédio um pouco diferente dos prédios da Esplanada, e o arquivo ficou um pouco pulverizado em 3 andares, né? No 8º, 6º, 7º. E aí, vocês sabem, né, que papel é igual tijolo. Você está mudando o arquivo com toneladas de material para um prédio, para o topo do prédio, né? Então, eu até hoje eu não sei quem foi o arquiteto que teve a brilhante ideia de botar o arquivo no topo do prédio. Então, logo depois da mudança do arquivo para Brasília, o que aconteceu? Começou a ter um problema estrutural no prédio. O prédio estava começando a rachar por conta do peso. Então, essa primeira mudança teve uma segunda mudança dentro do Brasil, de Brasília, que foi retirar unidades do arquivo do topo do prédio para o subsolo, que não estava preparado para receber esse material, em termos de umidade, de tudo, né? Então, na verdade, eu vou relatar 4 mudanças do acervo. Aqui, logo no início, você já tem 2 mudanças. O segundo aspecto fundamental é que só 30% dos servidores do Itamaraty que atuavam no Rio foram para Brasília, o que foi um desastre completo. Todas aquelas rotinas, toda aquela lógica de organização, até do conhecimento mesmo, né, pessoal, institucional, ruiu completamente com a mudança de Brasília, né? E você não conseguia servidores para atuar no arquivo, obviamente, né? Como eu falei, é um lugar insalubre, né? Muito difícil, né, de trabalhar. Então, tem uns memorandos muito interessantes da década de 70, um diplomata falando, ele botou as palavras assim, textualmente, pegar no laço estudantes universitários na cidade para tentar jogar para trabalhar no arquivo. E aí se passou-se, né, alguns começaram, trabalhavam 6 meses, ia para outro órgão, né, ou ia para outra área. E aí eles começaram a pegar porteiros, serventes, contínuos. Então, assim, e alguns desses, inclusive, eu conheci, o professor Lessa conheceu nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, quase se aposentando, né? Mas era um perfil completamente diferente, né? Eram pessoas que tinham quarta série do ginasial. Então, assim, foi para mim, encerra um pouco a era de ouro, né, do arquivo do Itamaraty, a mudança para Brasília, né? Então, para vocês terem ideia, em 1971 já tinha 6 desfalques, né? E em 1972 tinha só 2 pessoas para fazer o serviço de 30. Então você já vem a tragédia que foi, né? Então, além disso, tem a questão dos decretos no período do regime militar de fechamento do arquivo, né? Há um fechamento também, uma inflação da documentação classificada, que eu vou falar mais isso, né? Isso não foi uma estratégia intencional. Se vocês lerem essa circular postal de 72, o pessoal em Brasília está falando assim, galera, vamos parar de classificar as coisas como confidencial e secreto que não são. Vamos diminuir a classificação, mas esse foi um caminho sem volta, né? Há uma inflação. Temas que antes eram tratados como ostensivos foram para confidencial e secreto. Você tem a criação das categorias secreto exclusivo e ultra secreto, que não existiam na época do Rio, né? Em mais de 1970, você cria essa figura dos historiadores responsáveis, acesso só a historiadores responsáveis.
o sigilo de 120 anos, o pessoal, os historiadores da Comissão de Estudos de História do Brasil, eles abandonam a comissão depois dessa situação, né? Você tem fechamento para vários brasilianistas, e uma questão que é mudança estrutural, né? Porque, como eu falei, os arquivistas não vieram para Brasília, não conseguiu contratar mais arquivistas, começou-se a utilizar oficiais e assistentes de chancelarias, que são duas categorias funcionais do órgão, também são carreiras, concursos, só que isso foi um pouco desastroso por longo prazo. É uma rotina que tem até hoje, porque, primeiro, são pessoas que não têm nenhum incentivo para ficar no arquivo, e são pessoas que a cada 4 anos e 5 anos saem também, né? Ninguém quer ficar no arquivo numa situação insalubre podendo ganhar em dólar no exterior, né? Então você tem excelentes oficiais de chancelarias, assistentes de chancelarias que atuaram no arquivo, pessoas maravilhosas que inclusive estudaram a arquivologia, né? Estudaram, sabem a nobrade, sabem as regras, né? Do CONARC e tudo, mas que depois que dá 4 anos saem, né? Então, uma situação... Aqui você também tem uma revisão do Código de Classificação, né? E as primeiras discussões sobre o que se hoje chama tabela de temporalidade, né? Como vocês sabem, o CONARC tem um negócio que ele fala da documentação corrente e que vai para a documentação intermediária e permanente. E nesse ciclo, o serviço público pode eliminar documentação, né? Existem critérios para eliminar. Nós, historiadores, ficamos... Para a gente isso é loucura, né? Você eliminar documento e tudo. Mas essa é uma regra geral da administração pública, não adianta a gente chorar, né? O Itamaraty, pelo bem ou pelo mal, nunca introduziu. Então, você tem coisas engraçadíssimas, por exemplo, folha de ponto, que é uma coisa mais administrativa que isso. Lá no Rio, se você for ver lá no catálogo lá do Arquivo Frederico, mostra para vocês, tem folha de ponto de servidores do século XIX. Então, se você quiser saber se fulaninho faltou o trabalho em 1888, vai ter lá, você vai conseguir. Esse é o tipo de coisa que, você tendo a tabela de temporalidade, é eliminada de 3 anos. Então, assim, o Itamaraty não tem isso, não tem uma lógica assim até hoje. Como eu falei no slide anterior, né? Você não elimina nada de forma organizada, né? E tudo meio que se perde, porque você tem uma montanha de material tão grande. E o documento existe, a gente só não sabe onde que está, né? É um pouco a lógica, várias pesquisas. Agora, semana passada mesmo, lá no arquivo, um negócio que a gente estava procurando há 4, 5 meses foi encontrado agora, né? Então, o que tem ocasionalmente, um chefe de posto, que eu tenho vários relatos disso, uns 4 ou 5, um chefe de posto decide eliminar uma documentação. Mas assim, proporcionalmente é muito pouco mesmo. Até porque eliminar documento dá trabalho. É um trabalho braçal, é um trabalho assim, absurdo. Então, assim, graças a Deus que eu acho a taxa bem baixa, né? E agora eu vou falar da lenta abertura do Arquivo de Brasília. Então, coincide um pouco com um período de democratização, né? Da década de 80, você já tem um pouco de legislação, o controle é muito elevado, nessa fase definido politicamente. Então, há consultas que chegavam até o secretário-geral do Itamaraty, que é como se fosse vice-ministro, né? Abaixo do ministro de Estado. Então, você vê, o cara super ocupado, tinha que ver se dava acesso para o pesquisador X ou Y. Então, era um período de muita discricionariedade, né? Você tem a terceira, que chama de terceira mudança do arquivo, que você tem a construção do anexo 2, né? Que é o bolo de noiva. Então, você processa essa mudança aí no final da década de 80, e o engraçado é que o seguinte, ela nunca foi completa, porque, como eu falei, são quilômetros lineares de arquivo. Quando eu visitei o arquivo pela primeira vez, foi uma das cenas mais chocantes, você ver montanhas de caixas. Havia montanhas que eram da minha altura, eu tenho mais de 1,80 m, montanhas da minha altura, porque assim, simplesmente você não tinha gente para nem botar em estante. Então, era essa situação. Foi a terceira mudança. E a quarta mudança, que foi uma coisa, uma revolução, que é as mudanças para os deslizantes. Você tirar aquelas estantes antigas e botar aquelas que você vê, né, em filme, tudo que você tem que girar e tudo, que parece uma sanfona.
Então, pelo menos hoje, você tem caixas nas estantes, você não tem um inventário. As unidades, eu vou falar disso, né, de forma geral, não tem um inventário acessível ao pesquisador, como existem já no Rio de Janeiro, né? E a outra abertura, né, que a gente tem que falar é da Line, né, que ela padronizou, reduziu a discricionalidade, deu transparência, né? Mas, por outro lado, ela aumentou absurdamente a demanda sobre o arquivo. Antes você tinha, sei lá, 2 pessoas, agora você tem 50 pessoas demandando pesquisa. A Line é um instrumento fantástico, só que ela não prevê os recursos para a execução dela, né? Então, você tem um problema que é um arquivo que não está organizado de forma geral e o servidor não tem tempo para organizar porque tem que atender as demandas da Line. É a questão assim, de custo de oportunidade, né? Você tem poucos servidores e existe uma obrigação legal de servir a Line. Então, é uma situação realmente penosa para as pessoas que trabalham, né? Aqui eu vou falar de um período que eu acho que foi um período muito interessante, que a Coordenação Geral de Documentação Diplomática. Poucas pessoas sabem, mas a CDO não existe hoje. O que aconteceu? No momento de abertura do arquivo, assim, nos anos 90, final dos 2000, eles decidiram separar o arquivo da parte de comunicação e criar uma unidade que se dedicava realmente a pesquisadores, à pesquisa, ao tratamento dos acervos de forma histórica, entendeu? Então, foi um período áureo, né, que você dedicou o recurso. E nessa circular postal, vamos ler aqui, a justificativa é bem interessante. Ele fala assim: carência de recursos e o consequente prejuízo na preservação de nossa memória, e nossa memória assim, do Itamaraty, estão na origem do quadro atual de dispersão e inadequação técnica de nossos acervos documentais. Então, foi esse parecer que justificou a criação do CDO, né? De um lado, cuidar do acervo, e de outro, ser uma casa, assim, um lugar que fosse fora da rotina cotidiana do Itamaraty, e realmente você admitir que você tem ali um acervo que não é corrente, que não é do cotidiano, que você tem que lidar de uma forma diferenciada. Então, o mandato era maravilhoso, né? Era planejar, organizar, orientar, avaliar, coordenar e supervisionar os arquivos não só que eram os permanentes, mas aqueles que estão nas unidades no exterior e nas unidades em Brasília, né, dos departamentos de divisões, e auxiliar na formulação, né, de uma política de preservação e acesso, né. O CDO, infelizmente, nunca teve bem lotado, e ele foi criado em 2001, né? E ele teve 2 inundações. Primeiro, a gente teve aí um aumento exponencial de pós-graduações no Brasil. Então, você tem uma chuva de doutorandos que aumentou muito a demanda, né? E você tem a demanda da Lei de Acesso à Informação. Então, acabou que é uma situação que, pela lenda da documentação e tudo, era realmente desesperadora, né? E para completar, o CDO foi extinto em 2016. Então, mal bem o CDO era um lugar ali que tinha um mandato, que tinha uma coisa bem definida, e tinha pelo menos um DAS, né? Uma gratificação. Então, não sei se precisaram dessa gratificação para outra área, tiraram essa gratificação, deletaram e pum, acabou, né? E aí, por um lado foi bom, mas foi realmente uma tragédia para nós pesquisadores, né? Hoje, essa área está tudo na área de comunicação, de novo, como estava no início da década de 60. A sorte que tem o diplomata, que eu não vou falar o nome dele aqui, é um conselheiro, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se dedica muito, mas assim, ele é uma pessoa que não almoça, que sai todo dia 8 da noite, né? Então, que trabalha final de semana, e ele lida com tudo, né? De comunicações, as coisas cotidianas, mala diplomática, tudo, e a parte que nós, historiadores, estamos interessados, né? Que é o acesso ao arquivo e tudo. Então, realmente, foi um desastre, assim. Então, o CDO, a coordenação acabou, assim. Ainda tem uma plaquinha lá e tudo, mas ela foi extinta, né? Agora, a grande pergunta, né? Quando que o acervo em Brasília começa? De forma geral, né, argumentava-se que começava em 59 e 60, que foi a data, o corte geral. Só que, junto com o pessoal do Rio de Brasília, eu
com esse pessoal a gente descobriu que, na verdade, não. Assim, essa regra é uma regra muito geral, só que ela pode até ser desconsiderada. Primeiro, cada setor teve uma data distinta, né? Então, por exemplo, massas pessoais, que é uma categoria que eu vou falar mais para frente, todos os servidores que tinham obrigações previdenciárias na época da década de 50 e 60, como pensão, aposentadoria, os maços vieram para Brasília. Então, por exemplo, o maço do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco morreu em 1912. O maço está em Brasília. O maço do Visconde de Cabo Frio, que morreu em 1906. O maço está em Brasília. Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, esse pessoal. Os maços pessoais é a documentação mais sensível pela Lei de Acesso à Informação. Eu vou falar mais dele o seguinte, mas vocês vejam que lá nessa unidade, né, tá tudo da SE, os maços ficam na SE, tem muita coisa pré-1960, muito. Tudo que era classificado, confidencial e secreto, quase tudo veio para Brasília. Então você tem muita coisa da década de 30. Segunda Guerra Mundial, assim, precisam ser reescritos vários artigos e livros por conta disso. Assim, muita coisa aqui em Brasília, né? Tudo que era classificado, década de 40, volumes que eram integrados, por exemplo. Principalmente coisa ostensiva, você tinha um maço que era, por exemplo, as comunicações entre o Itamaraty e o Ministério da Justiça. Aí você tinha um maço lá que era de 1930 a 1961. Então, por estar acima do corte, eles trouxeram para Brasília, apesar de no maço ter coisa, a maior parte ser inclusive fora, né? Anterior a 1959. Fora isso, quando o Itamaraty se instalou em Brasília, por necessidades de serviço, eles começaram a requisitar documento do Rio de Janeiro. Então foram mais de 100 mil maços que eu detectei só nesse período da década de 70. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante, um movimento inverso, de você ter coisa de Brasília, que hoje não se faz, engraçado, que se identificava que era do Rio de Janeiro e mandava para o Rio. Então, por exemplo, essa documentação sobre as reclamações do Alabama, que é de 1871, chegou aqui em Brasília, veio de um posto no exterior, veio para Brasília e foi para o Rio. Hoje já não tem isso. Hoje você tem muitos recolhimentos de postos. Por exemplo, Lisboa, da época salazarista, teve um recolhimento grande, década de 30, década de 40, que está aqui em Brasília, o recolhimento. Né? Não está organizado, não está nem desembalado, eu acho. Né? Tipo, não tem, como falei para vocês, é o desespero total da situação. E aí eu fiz aqui um teste com vocês, uma série muito específica, que é a série dos maços temáticos numéricos, que ele vai mais ou menos até a década de 70. Né? Vocês vejam que na década de 40, isso é só os ostensivos do maço temático. Você tem mais de 23 mil maços só da década de 40, para vocês verem. Assim, é muita coisa. Então, assim, se vocês têm interesse em década de 30, década de 40 principalmente, né? Não adianta sair no Rio, vai ter coisa aqui em Brasília, a maior parte dos temas. Então, eu posso dar vários exemplos. E agora, qual é o limite final do arquivo? Assim, não só de produção, como de disponibilidade. Né? E aqui, eu acho que essa parte assim, mais importante aqui da minha apresentação é um pouco essa, que é um pouco sobre a produção da informação, da documentação no Itamaraty. Eu fiz um teste aqui com uma série que eu gosto muito de documentos, que é Memorandos, que é como se fosse o que uma unidade conversa com a outra dentro do Itamaraty. E ela é uma unidade que já está bem organizada, muito bem organizada, e eu paguei um assistente para digitalizar e os arquivos estão... Eu passei tudo, mas eu estou passando aos poucos, né? Só da década de 90 que eu não passei ainda para o pessoal do arquivo. Então, quem quiser pesquisar, essa é uma das poucas já digitalizadas. Então, assim, lá na década de 30, toda a documentação interna do Itamaraty, que era de uma divisão para o departamento e tudo, cabia numa caixa. Então, toda a década de 30 é uma coisa espantosa, né? Confidencial. Havia também a ostensiva e a secreta. Né? E aí isso vai aumentando, né, ao longo das décadas. Né? Isso aqui eu fiz uma coluna diferente, porque a unidade de caixa não é muito boa, porque você tem que ver caixa por servidor. Né? Porque se você tem 100 servidores, é claro que vai ter uma caixa só, mas a partir do momento que você tem mais gente,
Quanto mais burocrata, mais papel. A regra geral é essa, né? Mas veja só o que acontece na década de 90, né? Você tem, assim, um aumento, né? Muito grande, né? A partir da década de 60, e de repente, na década de 90, você só tem 10 caixas. O que está acontecendo, entendeu? Para consulta, né? Primeiro, é uma questão crucial do acervo de Brasília. Como eu falei, ele é muito ligado ainda ao funcionamento do órgão. E cada unidade, divisão, departamento ainda tem um arquivo interno. E muitas dessas unidades ainda estão com documentação da década de 90. Há, inclusive, unidades que eu já vi com documentação da década de 70, entendeu? Então, existe esse problema. Existe esse problema, mas não é só isso. Esse é só um aspecto limitado do memorando, né, dessa série. Um aspecto central é o impacto da evolução tecnológica na produção e circulação de informação no governo federal, né? Que antes, até a década de 60, o Ministério tinha um controle completo de como os indivíduos interagiam, como a informação circulava, né? Então, para você que está em Brasília conversar, lidar com a pessoa que estava em Roma, você usava o canal do Itamaraty. E essa situação acabou, não existe mais esse controle, né? Primeiro, você tem o uso do telefone. Então, você já vê na década de 60 vários documentos falando como conversar, ligação telefônica, isso aqui. Então, você sabe que o cara usou um telefone numa ligação e que aquilo não está registrado. A segunda foi a série fax, que quando o fax chegou na década de 90, as pessoas, tudo que era escrito já mandava por fax, que era muito mais rápido. E a série de fax não é organizada, é um desastre. É aquele papel térmico que 5 anos se deteriorou. Há pouco registro de fax, né? Terceiro, por incrível que pareça, disquete. Eu tirei uma foto de uma caixa de disquete, que era uma coisa assim, antes você fazia um documento lá na máquina de escrever e mandava esse documento escrito para uma outra unidade, para ela discutir, corrigir tudo. E aí começou a se usar, você escrevia no disquete, mandava o disquete para o outro. E aí era tudo no disquete, né? E depois veio, obviamente, o e-mail e o WhatsApp. Então, isso já foi um impacto assim, brutal. Assim, o órgão não tem um controle mais do que se passa. Um diplomata manda o WhatsApp por outro, o e-mail. E mesmo o e-mail institucional não existe. É uma coisa que eu falo até com meus colegas, né? Assim, não existe uma política do governo federal arquivística para o mundo digital. Onde que estão indo esses e-mails? Estão sendo armazenados numa unidade? No futuro, o Arquivo Nacional, isso vai ser depositado no Arquivo Nacional, esses e-mails, e para o pesquisador daqui a 20 anos, né, acessar, eu não estou falando nem de WhatsApp, estou falando de e-mail, que já seria um avanço completo. Essa discussão todo mundo fala, mas até agora não teve avanço nenhum, nem em Brasília, nem no Rio, né? Então, o que tem é, por exemplo, se você for lá no acervo do Lampreia, lá no Rio, ele imprimiu os e-mails e arquivou no arquivo pessoal dele, isso tem. Mas é uma coisa exceção, né? Então, é realmente um desastre, né? Mas o desastre pior, na minha opinião, como a gente falou aqui, a lei de acesso à informação é uma maravilha, todo mundo ama e tudo, mas, infelizmente, ela trouxe, na minha opinião, um aspecto brutal e negativo, que foi o prazo para reservados, que é de 5 anos. Hoje, nenhum diplomata coloca no papel o que se colocava há 15, 20 anos atrás. Nenhum. E vários estudos que eu já fiz de fluxo de informação da série telegráfica apontam isso. A informação substantiva despencou. Por quê? Todo mundo tem medo, ninguém é louco o suficiente, as pessoas tendem a trafegar muita informação via, ou então acertar tudo via WhatsApp e e-mail, e só soltar uma informação oficial do resultado da conversa informal, isso que acontece. Mas, assim, as maravilhas que eu leio na década de 50, década de 60, a sinceridade que as pessoas têm, o que as pessoas colocavam até a década de 60 no papel, hoje não se coloca no sistema, né? Eu sei, assim, que a transparência é fundamental, mas eu acho que existe um valor maior que a transparência, que é a informação existir, entendeu? Não adianta nada, na minha opinião, você ter a transparência e a informação não está lá, né? Não ter o registro da informação. Então, eu acho tudo uma questão de equilíbrio. E na LAI, para reservados, eu acho que foi um prazo
excessivamente baixo, assim, e todo mundo que conhece a instituição conversa com as pessoas, e até se você pegar, por exemplo, se interessar, fazer análise quantitativa de um posto como o Delbrazono, né, a representação do Brasil lá em Nova York, na ONU, e ver anualmente o número de telegramas que solta e subtrair os administrativos, você vai ver, né, que realmente... E dividir pela lotação, isso é importante também, né, porque tem uma hora que explode a lotação com 40% a mais de diplomatas, você vai ter, lógico, mais fluxo telegráfico, né? Se você controlar pelos esses dois fatores, a qualidade da informação está muito pior, muito pior. Então, por isso que eu falo, assim, eu recomendo para as pessoas não estudarem depois da década de 90. Então, assim, do ponto de vista da informação. E aí é a questão um pouco assim, de você... não vai ser uma pesquisa interessante para você fazer via presencial. Talvez entrevistas com decisores seja mais interessante, né? Agora, sim, eu falo muito do arquivo do Itamaraty. Mas o que a gente tem que levar em conta é que não existe o arquivo do Itamaraty, né? Primeiro, porque ele está dividido entre Rio e Brasília. E segundo, porque o acervo ele está distribuído em várias unidades. Primeiro, você tem o arquivo que é corrente, que é, por exemplo, o cara que está na divisão das Nações Unidas. Por favor. Bom, e agora vamos para os marcos pessoais. A LAI, vocês vão ver isso lá no parágrafo 1º do artigo 31. Para mim, isso daqui foi o desastre da LAI. É o prazo da LAI maior, é o prazo de 100 anos após a morte da pessoa. Não é 100 anos da produção do documento, é 100 anos da morte do servidor, né? Na época eu trabalhava na Esplanada, eu tinha um conhecido que estava na Casa Civil que me falou a origem desse parágrafo, assim, por que foi 100 anos. Não sei se é verdade ou não, mas é ligado à questão que existia na época da discussão do Araguaia e tudo, mas foi um desastre isso aqui. Como eu falei para vocês, a LAI é maravilhosa, mas ela tem esses três problemas estruturais, né, que eu falei. Não previu a demanda, o trabalho que ela ia gerar, ela cria trabalho, mas não se pensou no impacto que isso teria na máquina pública, né? O segundo é o prazo para reservado, que é baixíssimo, o terceiro é para 100 anos, que realmente é absurdamente elevado. E outra coisa, a própria CGU tem entendimento diverso sobre o que é considerado documento de natureza pessoal. CPF é documento pessoal, dados da filiação, quem é seu pai e sua mãe, documento pessoal, sim ou não, né? Processos administrativos sofridos por servidores, documento pessoal ou não? Então, assim, e fora isso, há um problema estrutural, porque é o seguinte, todas as séries documentais do Itamaraty têm documentos pessoais. Inclusive, por exemplo, telegramas da área consular falando de casos específicos consulares, que isso são protegidos. Como que você lida isso, entendeu? É um grande desafio assim, na área, né? Porque em tese seria 100 anos. Existe atividade de tarjar, né? Mas você não tem servidor para isso, né? Em tese, né? Outros arquivos fazem isso. Se vocês forem na área e pedirem lá, darem entrada no FOIA, você vai ter um monte de, inclusive, ex-diplomata aposentado que faz isso voluntariamente, né? Fica tarjando, trabalhando voluntário, tarjando documentos para liberar para pesquisadores. Hoje, a gente não consegue, assim, o arquivo não consegue atender nem lá e nem os pesquisadores, então não consegue tarjar. E o próprio Ministério, as pessoas não tem tempo para ficar lendo toda a documentação de 30 anos atrás e 20, né? Fazendo isso, né? Então, foi realmente desafiadora, né? Porque mas os marcos pessoais, pela natureza dele, está nessa classificação. Não é impossível ter acesso, né? Eu escrevi a biografia de um diplomata, então os filhos me deram autorização. Você pega os documentos e tudo. Se achar que tem alguma legitimidade, até pede alguma coisa no cartório, a carteira de identidade deles. Então, é liberado nesses casos específicos. Eu já tive liberado, eu fiz essa biografia, foi em 2011, 12, foi logo depois da LAI, né? Mas realmente é uma tragédia. Eu vou o caso do Oliveira Lima, que foi um diplomata, né? Ele morreu em 1918. Então, ele não teve filhos, Oliveira Lima, né? Ele não teve filhos. Ele e a Flora Cavalcante não tiveram filhos. Então, como que você vai conseguir a liberação
do descendente, se o descendente não teve filhos. Só em 1928 que o Oliveira Lima vai estar liberado, né? Quer dizer, o centenário em 2028, perdoe, que é a morte dele, que é em 1928. E isso também é um caso muito grave para mulheres diplomatas, né? Que foi a primeira geração das mulheres. A maioria não teve filho. Como que você vai liberar? Essas agendas de pesquisa ficam completamente paralisadas, né? Porque você... então, assim, E, ao mesmo tempo, o Mas Pessoal realmente é um documento muito sensível, mas eu acho que criou-se um problema gigantesco, assim. Alexandre, né, e para o Carlos, nós como área técnica, né, a LAI vai ser revisada, isso dos próximos anos, isso é fato. A gente não sabe se vai ser para o bem ou para o mal, tem coisas que pioram, tem coisas que melhoram, né? Mas a ABRE, a AMPU, nós como área, nós temos, assim, acho que um pouco de responsabilidade nisso, assim, sensibilizar nossos parlamentares, nossos gestores, né, nos órgãos, né? Então, a LAI tem, assim, essas exceções, né? Tem lá no parágrafo 4º, ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Mas ainda a jurisprudência da CGU e dos órgãos ainda é muito, muito ampla, assim, tá cada um entendendo uma coisa, então tá realmente uma situação bem... Agora, para a parte final da apresentação, que é os desafios, do outro lado da cerca, que eu acho que faz parte de eu, como convivo mais, trazer para vocês. Eu já falei muito das dificuldades do arquivo hoje, e realmente é o medo, assim, porque você tem um ano e meio do arquivo fechado e uma demanda de doutorandos gigantesca, de dezenas de pessoas que estão esperando o arquivo reabrir. E vai ser um pouco de frustração, né, nesse processo. Então, eu acho que faz parte assim, a história um pouco do arquivo, dos desafios que eu acho que nós, pesquisadores, temos que levar em consideração. Primeiro, assim, que esse aqui é o nome de um dos grandes pessoas que estão na parte de documentos do Itamaraty, né? Então, o Barão do Rio Branco, quando voltou para o Brasil, ele chamou... ele não pegou um diplomata, assim, vem cá eu gosto de você, vem aqui. Ele pegou o Jansen do Passo, que era um bibliotecário da Biblioteca Nacional, na época já existia, para organizar a biblioteca e o acervo do Itamaraty. Assim como o Mário de Barros e Vasconcelos, eles eram de fora do Itamaraty. E tiveram muito tempo, eles já tinham expertise e puderam iniciar um projeto de início de organização, né? E essa foi a regra, né? A Constança Wright, que foi uma grande... Ela começou a trabalhar em 1935 no Itamaraty, né? E ficou até a década de 60. A Isa Adonias, que é da área da Mapoteca, e eram pessoas que o trabalho delas era valorizado. Então, assim, o Saraiva Guerreiro ali do lado da Isa Adonias, é a foto ali. Então, o ministro de Estado, hoje em dia não existe isso. A gente tem que... Assim, a documentação textual não é muito usado no cotidiano, né? Existem consultas regulares, mas o prestígio do arquivo não existe mais, que existia nessa época aí, né? E assim, há uma carência estrutural de recursos. Então, por exemplo, em 1960, existiam 35 pessoas, arquivistas nesse sentido antigo, né? Pessoas formadas, universitários formados em arquivologia, não eram cargos de arquivistas e arquivologia. Havia 35. Vocês chutem aí, eu vou até abrir o chat aqui, eu estava vendo, desculpa. Quantos arquivistas vocês acham que tem em Brasília? Alguém coloca aí no chat. Pensa assim, em 1960 havia 35. A documentação aumentou assim por 5 vezes, né? Textual. Quantos que vocês acham? Quantos arquivistas nós temos hoje em Brasília? Alguém chuta aí? 120, 150. Ora, em Brasília, nós temos 0 arquivistas. 0. Essa é a realidade. 0. E não temos há muito tempo, entendeu? E não é uma questão do Itamaraty, é uma questão estrutural do serviço público. Primeiro, se você contratar 20 arquivistas, é um lugar insalubre. No mês seguinte, mais da metade vai querer sair do arquivo, entendeu? Segundo, não existe mais concurso para arquivistas. Essa é a realidade, né? O que nós temos são 2 heróis arquivistas que trabalham no Rio de Janeiro, no arquivo do Rio de Janeiro. Nenhum dos 2 são originalmente do arquivo,
do Itamaraty. Um é da FUNAG e o outro é do Arquivo Nacional. Num dia que eles forem destratados ou cansarem, eles vão embora, fica sem, entendeu? Então, assim, você tem uma montanha que é 8 vezes maior, e vocês vejam que na década de 60 era mínima consulta, eram 2 pesquisadores por mês, né? E hoje você tem, tipo, dezenas, às vezes centenas de pesquisas no mês, trabalhando basicamente com estagiários e off-chance. Então, assim, o modelo faliu, assim, desde a década de 2000, dos anos 2000, faliu. E a gente tem que ter assim, há uma discussão sobre a questão que parece ser mais óbvia, que é o modelo de terceirização, porque o Ministério da Economia não vai liberar 30 arquivistas, esses 30 arquivistas que entrarem não sairão, né? Então, a força de trabalho do Itamaraty é móvel, né? A pessoa vai ficar 2 anos e sair, né? Então, a terceirização já é uma discussão, talvez seja realmente o futuro, né? Até porque está cada vez mais difícil você realizar consultas internas do próprio órgão e externas também. Não tem inventários, tem que fazer esse processo de criar, né? Fazer a organização do acervo. Começar a trabalhar mais forte no recolhimento do material que está no poço. Tem coisas do poço da década de 60, 70, né? E tem um problema estrutural, que, para mim, o pior material do Itamaraty é a década de 1830, que está no Rio de Janeiro, por conta do suporte, que já está esfarelando, e, por incrível que pareça, a década de 90. Se você vê o suporte de documentos de 1880, que está lá no Rio, e vê o de 1990, o de 1990 está pior. Por quê? O papel era papel térmico naquela época. Todo mundo aqui já teve o prazer de tirar um extrato no banco, no caixa, lá do Caixa, do Banco do Brasil. É um papel um pouco mais grosso que aquilo. Vocês já botaram na carteira e depois abriram depois de um mês? Esse é o papel que está do período do fim da microfilmagem, que é 88, até o início do sistema eletrônico, que é 99, 98, mais ou menos. Então, você tem uma década que é papel térmico, que isso daí, vários já desapareceram. Você vai ver, quero o telegrama 20 da Debrazona. Você vai ver, só está o fantasma, entendeu? Então, é importante também que o pessoal do arquivo, apesar de ser uma tonelada de trabalho que eles têm, eles já estão vendo isso. Então, prioritariamente, parece, né, que isso vai para frente. Se tudo der certo, né, eles vão salvar o registro aí da política externa brasileira da década de 90. Né? E tem o problema da ruptura, né, da lógica da informação no órgão. Né? Então, hoje, depois da década de 90, você tem um sistema que funciona dentro de consulta e é o sistema de trabalho dos diplomatas, como eu falei. Não existe um sistema separado para consulta para pesquisadores, né? Por isso que talvez nesses casos, né, talvez o SIC seja a melhor via, né? Mas mesmo assim tudo depende, né? Tudo depende, né, do regime de trabalho, do desenho, né, Então, por exemplo, esse é o novo fluxo da informação que eu vejo hoje, né? Antigamente, tudo ia para o arquivo geral. Hoje, não. Você tem o início de trabalho que é feito nas próprias divisões e departamentos, né? As pessoas fazem os arquivos nas próprias unidades dos computadores, compartilham né, dentro das redes, né? E aí, isso não vai para o arquivo, né? Não vai, né? Você manda coisa por e-mail, você manda coisa por outros meios, né, armazenados, mas isso não vai para o arquivo. Então, isso não é um problema geral do setor. Eu trabalhei em outros órgãos do governo e é assim, é a realidade do governo. Então, é uma discussão mais ampla, né, da questão da fontes para os historiadores do futuro, como é que vai ser, né? Então, se dá uma pane no HD, uma pasta compartilhada de alguma coisa de algum órgão lá no Ministério da Economia, é uma coisa que se perde. E aí, esse período é realmente do SIC, né, que eu vejo, assim, não tem muita saída, assim. Se vocês forem ver as estatísticas do CGU, o Estado brasileiro tem mais de 300 órgãos no nível federal. O Itamaraty é o 29º mais demandado. É muita demanda. E, se você for ver a classificação por tempo médio de resposta, tá
assim, lá atrás, pior do que centésimo, assim. Isso isso é uma demonstração para vocês como não é assim uma má vontade, é realmente porque é uma realidade. Não dá para a gente recursos, né? Então, por isso que eu falo assim, mesmo se você quer entrar via SIC, a experiência presencial é muito útil para você entender como se funciona a lógica da informação, das séries, subséries, para você formatar bem seu pedido. Porque eu recomendo a todos a entrarem, né, nessas. São armazenadas as decisões anteriores, como se fossem os precedentes e as respostas dadas, né? Você vê pedidos alucinados de SIC. Então, pessoas que querem terceirizar a pesquisa. Assim, eu quero todos os telegramas da Embaixada de Washington para o Brasil de 1960 para 1980. Assim, pela resposta, assim, vai poupar muito tempo de você. As pessoas pedem de coração, assim, as pessoas têm coração bom, assim, não é por maldade, mas é porque as pessoas acho que não têm muita familiaridade com nível de organização e um pouco com desenho de uma boa pesquisa, eu acho, né? Então, a minha dica para vocês é pedidos bem-sucedidos que você lê lá na jurisprudência, que dá certo, eles não são genéricos, eles não são desrazoados, né? E eles não exigem trabalho adicional. Você vai ver que é muita coisa de trabalho adicional, porque está em papel. Pessoa que, se quiser, as coisas que estão em papel, o pesquisador, infelizmente, tem que vir em Brasília, né? Não dá para, assim, não existe assim, a possibilidade, infelizmente, né? Eu queria, assim, tipo, pelo meu e-mail, pedir, me vê aí toda a informação possível sobre o tema que eu estou pesquisando, né? Mas essa ainda não é, e a realidade sem você ter uma terceirização do serviço, como tem outras instituições fazendo, né? Talvez isso vai continuar uma situação bem ruim, né? Então, eu não quero ser pessimista para vocês, mas eu só estou preparando o psicológico. Mas agora tem a parte legal, né? Essas novidades. Como eu falei para vocês, as últimas equipes que têm entrado têm grande interesse em proporcionar um melhor serviço ao público, as pessoas que têm assim, que têm ido na sala de consulta, têm visto assim, eu próprio vejo assim, que é uma diferença brutal de quase 20 anos atrás, quando comecei, né? Já tiveram tentativa de atração de arquivistas, como eu falei, a gente tem 0 arquivistas, acho que o maior problema, assim, que é um sinal muito claro, assim, porque é o seguinte, os arquivistas são disputados à tapa. Por que a pessoa que está com DAS no outro órgão vai vir para um lugar completamente insalubre, com uma documentação que é um Everest, e trabalhar praticamente sozinho, com poucas pessoas, né? Então, mas eu já vi, assim, vários arquivistas, inclusive conversei com 2 arquivistas, né? Mas, assim, realmente não dá, né? A organização de séries específicas, por exemplo, a série das circulares postais e telegráficas, que é muito importante, vai tá, como eu falei para vocês, há um trade-off, um custo de oportunidade, assim, entre você atender as pessoas e organizar, né? Lá acabou que você não tem tempo para organizar nada, né? Então, há um aumento do diálogo entre Brasília e Rio, que é uma coisa maravilhosa. O professor Lessa vai falar uma novidade aí, que junto com a ABRE, que vai ser promovido aí um evento muito importante. Há essa discussão sobre a importância da terceirização, né? E para vocês é uma novidade assim espetacular. E eu falo assim que essas novidades assim eu fico muito feliz assim, porque hoje, inclusive, uma das pessoas que está atuando nessa área do arquivo é um membro da ABRE, que é ligado à nossa área técnica. Eu não vou falar o nome da pessoa para não constrangê-la, mas assim, é um diplomata que é uma pessoa que tem todo o interesse. As pessoas realmente têm interesse, mas existe uma questão assim que não é nem do Itamaraty, que é a estrutura do governo, entendeu? Por exemplo, vocês que estão na universidade e até em outros órgãos, né? Eu sou do Ministério da Economia, o Ministério da Economia proibiu, um pouco antes da pandemia, a contratação de estagiário. E a máquina pública da Esplanada, muitos órgãos, colegas meus, tudo funciona à base de estagiários. E aí, você não contrata servidor, não tem estagiário, como é que faz, né? Então, essa discussão é importante, e é interessante o seguinte, que todo mundo agora quer coisa digital, sem sair de casa, né? E esse realmente é meritório,
esse é o que está no negócio, mas primeiro, a digitalização é como se fosse a última coisa, né? Antes você tem que organizar o acervo, que não é o que acontece, né? E a digitalização ela é a chegada, né? A chegada. Mas mesmo sendo a chegada, já tem um piloto de digitalização, como eu falei, várias séries, e já tem um piloto de repositório, que, se tudo der certo, eu espero que isso dê sequência, né? O Frederico vai poder falar isso para vocês. Acho que deve começar com material do Rio, né? Eu não acompanho assim muito ativamente, mas isso vai ser uma coisa maravilhosa para todo mundo, né? Porque isso quando você vai ser o sistema Atom, que é o sistema que é homologado pelo ICA, que é usado pelos arquivos do mundo todo. O arquivo da Câmara usa, o arquivo da Marinha usa aqui no Brasil, o arquivo nacional aqui usa. E lá você permite criar os inventários, vai permitir a transparência do acervo, entendeu? Saber o que existe, né? Porque lá tem essa opção, você pode botar a descrição do acervo e pode botar os arquivos, né? Se você decidir, você pode usar os arquivos só para uso interno, né? Ou coisas desclassificadas que sejam interessantes para o público externo, tem jeito de botar. Então, assim, vai ser uma revolução isso no arquivo, acho que se tudo der certo, nos próximos assim, 10, 15 anos, vai ter pelo menos o acervo do Rio, que já está mais inventariado, quase todo inventariado profissionalmente. Eu acho que vai ganhar muito com isso, né? E eu acho que esse diálogo entre Rio e Brasília vai ser muito importante, porque o sistema é mantido aqui pelo Rio, né? E o usuário vai ser os acervos, né? Lá. Então, assim, eu falei a parte negativa, as coisas que eu falei pessimista, mas assim, nesse aspecto, a equipe que está hoje é muito, muito boa, muito apegada ao trabalho, né? Mas assim, muitos já saíram. Então, na pandemia, eu falei, né, que nós tínhamos. Quando eu cheguei ao Brasil em 2017, das 3 sessões que eu falei para vocês, né, do arquivo, não tem nenhum chefe mais que eu cheguei em 2017, já são outros chefes, e está sem lotação, só tem um chefe em sessão, então vai exigir muita paciência, né? E agora a questão, assim, um pouco de transparência. Todo mundo lê a literatura secundária, vê assim, eu quero ver o documento que o Muniz Bandeira citou. E aí, às vezes, o Muniz Bandeira não citou de forma adequada, o que dificulta a localização do documento. E se vocês forem ver assim nessas manuais de citação, a BNT, Harvard, Chicago, não existe uma coisa para documento primário, o que para nós é muito difícil, que a gente trabalha com história, cita documento histórico. A minha recomendação para Brasília é não usar a referenciamento topográfico, ou seja, caixa X da estante Y, entendeu? Isso por quê? Porque não tem ainda um local definitivo do acervo. Não está organizado, como eu falei para vocês, né? Então, mas tem uma novidade. Essa nova equipe aí da divisão e do departamento que foi muito ativo, e acho que antes da pandemia eles criaram como se fosse a anotação oficial do arquivo de Brasília e do Rio, do Itamaraty, junto ao Arquivo Nacional, lá no CONARC, que isso nem existia, ou seja, o CPF do arquivo não existia o CPF. E essa foi uma vitória assim, dos últimos, acho que foi em 2018, 2009, então o código do arquivo do Itamaraty é BR, DF-MRE, que é parecido com o Arquivo Nacional, vocês veem, sim, né? Acho que é. E aí, o que acontece? Existe o DF-MRE e vai ser o de Brasília, que vai ser BSB, que eu acho, né? E o do Rio vai ser o código que eu não sei, né? O pessoal do Rio que vai ser, né? E não existe um modelo oficial de citação de documento. O que eu falo, pessoalmente, que ajuda, que assim, o objetivo disso é ajudar o próximo pesquisador a ir lá e achar o mesmo documento que você. É um ato de companheirismo, assim, inclusive ética profissional do historiador, né? Fazer a anotação do documento mais a localização, sendo simplificado o completo. Eu não vou me estender muito, mas eu peguei 2 exemplos para vocês aqui. O documento que tipo documental que ele é, que lá eu falei lá, é um telegrama, é um memorando, qual o número dele? É o número 1, 2, 4? O autor tanto institucional, né,
Brastemp Washington, que é o código, Delbrazupa, que são os códigos, né, simplificados, né? Em alguns casos é interessante colocar o destinatário. Em telegrama não é. Por quê? Os telegramas sempre são do posto para a Secretaria de Estado. Então, o destinatário, se é telegrama, vai ser sempre a Secretaria de Estado. Agora, o despacho telegráfico, que é de Brasília, o autor a gente sabe que é Brasília, né, que é a Secretaria de Estado, o que muda é o destinatário. Então, o despacho vai ser para Brastemp e Buenos Aires, né, lá. A data e a classificação. Como eu falei para vocês, o acervo está pulverizado nas seções de acordo com a classificação. Além disso, onde que esse documento está? Né? Se vocês conseguirem ver, se falar se é da SE, se é da SAM, né? Se é da seção de antecedente, né? E qual subsérie, né? Se é um aço temático. Né? E aqui você tem a anotação do Arquivo de Brasília. Né? Esse daqui você falar Arquivo Histórico de Brasília, essa anotação aqui, essa parte aqui já é oficial. Essa parte aqui não, do BSB não é. Porque, como eu falei para vocês, ainda não existe uma definição de arranjo, da estrutura você vai estudar em arquivologia, você vai ter fundo, seção, subfundo, série, subsérie, dossiê e item documental. Essa árvore, não existe isso para o Brasil. No Rio já tem. Vamos citar aqui, por exemplo, esse é um telegrama 18 de Delbrazono, simplificado, telegrama 18 de Delbrazono, data e confidencial. Brasília, entendeu? Com isso daqui já é fácil. O próximo que for vir, ir atrás, porque por ser confidencial, você sabe que já tá na SCE, né? E pela data lá está classificado pelo posto e pela data, então é tranquilo de achar. Ou por ser da década de 80, a gente vai saber que, né, qualquer pessoa, o pesquisador posterior sabe que vai estar no microfilme. Despacho telegráfico aqui também, secreto, também é tranquilo. Agora, memorando, né? Memorando simplificado, você pode botar só a origem, né, e o número, a data e a classificação. Aqui vocês veem que a pessoa, né, pegou o memorando, não da série memoranda, porque tem a série memoranda, né, separado, que é informações e relatórios, mas pegou de maço temático. Tem telegrama que vai estar no maço temático. Por ser um maço temático, o que acontece? O maço temático numérico vai estar o número do maço temático, que é diferente daquele código. O código, você vai ter o código, mas tem código que vai ter tipo 20 maços temáticos, né? 20 números. Então, tem que ser o número do maço temático. Então, assim, essa é a minha dica para vocês, para facilitar o, né? Se tem alguém do Itamaraty aqui, perdão, assim, se eu falei alguma coisa, mas só porque muita gente não sabe da realidade, né? Que não tem nenhum arquivista, né? E a demanda é muito grande. A demanda é do trabalho, como eu falei para vocês, os responsáveis, o responsável não mostra, não mostra. E assim, ele daqui a um ano ou dois vai sair, né, dali. E aí, o que vai acontecer, né? Não temos mais chefias de seções, só uma chefia de seção. Eu não sei, tem a parte positiva, mas assim, eu nos últimos anos eu li a parte de memoranda do arquivo desde a década de 30 até a década de 80 para fazer essa apresentação e escrever um guia do arquivo que eu queria fazer, e eu nunca vi uma situação que é atual, né? E, novamente, não é a culpa, assim, é a questão da realidade do serviço público geral. Assim, né? Então, é isso. Eu falei demais, mil desculpas. Agora, eu passo a palavra aí para o... mil desculpas. Foi um pouco de sessão de descarrego também, né? Obrigado, Rogério. Não sei se me escuta. Me escuta bem, Rogério? Sim. Me escuta, né? Obrigado. Bom, mas de qualquer modo foi altamente instrutivo, né? Eu acho que nós temos que depois organizar essas informações e pode ser um produto aqui que nós podemos trabalhar no futuro próximo na forma de um mini curso, podemos gravar isso na forma de um mini curso e deixar isso como um legado aí para o pessoal que procura
que procura o arquivo, né? Nós, infelizmente, não temos tempo para perguntas, nós temos algumas perguntas interessantes e registradas, eu depois vou encaminhá-las ao Rogério e eventualmente nós podemos organizar alguns recortes do vídeo que vai ser publicado hoje à tarde ou amanhã de manhã dessa palestra, direcionando para essas perguntas. Algumas das perguntas foram feitas no começo da palestra, foram respondidas depois, né? Entretanto, eu gostaria antes, evidentemente, de encerrar muito rapidamente a nossa sessão de hoje, de registrar algumas observações, né? O primeiro deles, eu acho que eu tenho uma deferência aos colegas do arquivo, aos diplomatas que dirigem o arquivo, né? Como é importante, né, a organização do acesso à memória, né, à história, e como é importante do lado de cada academia que nós façamos esse trabalho de conscientização dos nossos orientandos, dos nossos alunos sobre, primeiro, o arquivo vivo, né? Memória viva e o documento tem que ser respeitado, mas como também ninguém faz pesquisa por você, né? É alguma coisa que pessoalmente tem me aborrecido muitíssimo, essa ideia de achar que alguns alunos que me procuram para atuar como orientador, que acham que você vai fazer um pedido ali no arquivo pela LAI, como quem pede um McLanche feliz, né? Certo? Isso absolutamente não é assim que a gente treina pesquisador, né? Não é desse modo que se faz treinamento para pesquisa e também não é desse modo que um arquivo funciona em nenhum lugar do mundo. Então, a lei de acesso à informação é um instrumento da cidadania que não deve ser confundido, né, e utilizado para outros fins que não sejam, evidentemente, se ter acesso à informação que é difícil. Mas faz parte do nosso treinamento como pesquisadores, né, frequentar o arquivo, aprender a manejar essa informação, né, e depois acho que assim, a própria inteligência, digamos assim, do discernimento, de saber o que essa informação que eu tenho, ela se conecta com outros, né, com outros temas, com outros problemas, e que eventualmente você fica perdido se isso vem somente por meio da lei de acesso à informação. Então, acho que é algo importante da gente registrar, né, isso, que a lei de acesso à informação, que é um grande avanço no Brasil, né? Eu me lembro, eu me humilhei muito para poder fazer pesquisa no Arquivo Histórico do Itamaraty, no arquivo em Brasília, né? Me humilhei, me rastejei, né? Levei amigos para serem humilhados também, né? Certo? Enfim, mas a gente faz, chegamos até aqui, como o Rogério bem apontou, um momento que é completamente diferente, e eu pessoalmente só tenho gratidão aos servidores do arquivo, que com toda a precariedade que havia antes, muito pior do que é hoje, mas que me franquearam acesso, digamos assim, à documentação. E a LAI, de certo modo, regulariza isso, quer dizer, você não precisa se humilhar, não precisa pedir carta de recomendação, não precisa pedir a senhor a ninguém, mas ela deve ser usada com moderação, né? É mais ou menos como uma garrafa de gin. Então, assim, eu acho que nós vamos já chegar no momento, né, quem sabe, no futuro, em que essa memória passa a ser mais respeitada, mais promovida, nós possamos ter serviços como o NARA tem, como o CHDD, de certo modo, na FUNAG tem feito isso, o embaixador, isso começou na época ainda do embaixador Álvaro Franco, e tem sido seguido por todos os embaixadores que dirigiram o CHDD aí do IP, que é a publicação de documentos, né? Se nós podemos pensar que isso no futuro pode ser mais dinamizado, né, e que, de certo modo, pode suprir muito do acesso, da necessidade de acesso à informação documental, por fontes documentais. Né? De modo que o que nós temos no NARA, o que nós temos no QDORCES, só quem sabe, no momento de glória, né, nós poderemos ter aqui no Itamaraty. A informação que o Rogério nos deu, né? Nós vamos organizar ainda em setembro uma palestra, uma outra palestra, agora pelo professor Frederico Ferreira, que é o diretor, é o chefe do Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio,
de certo modo, tanto mais pontual, exatamente sobre a documentação que está depositada no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Essa palestra vamos também divulgar por meio dos nossos perfis no Facebook, no Twitter, enfim, e também pelo sistema aqui de divulgação do Simpla, e então, são desde já todos convidados, né? Então não tenho como retê-los mais, né? E também muito menos a generosidade do Rogério, né? Explorar mais a generosidade do Rogério. Eu quero pedir novamente desculpas agora que eu vi que foi mais de 2 horas, né? Oi, Rogério, mas foi bom. Olha, para me defender, eu cortei muita coisa. Eu sei. Quando você... Mas o que eu acho bom é que... Foi um massacre, desculpe. Aquele desafio que nós temos quando sugerimos aos nossos alunos, né, aos nossos colegas, vamos fazer pesquisa no Itamaraty, né, esse susto que há, a gente agora pode mandar para o vídeo aqui da sua palestra, né, e depois a palestra do Frederico também. E nós já temos aí duas aulas magistrais de como fazer pesquisa no Arquivo Histórico do Itamaraty, do Rio de Janeiro, no Centro de Documentação do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, né? Eu, Rogério, agradeço muitíssimo a sua generosidade, né, de ter organizado essa fala com tanta informação, com tanta riqueza. Agradeço também aos nossos colegas, amigos que dirigem a área temática da Associação Brasileira de Relações Internacionais e que organizaram esse evento conosco, e evidentemente a todos vocês. Nós tivemos 380 inscritos, em determinado momento uma presença de 190 pessoas concomitantemente nessa sessão, isso é um evento extraordinário. Isso muitíssimo a sua atenção, e evidentemente nós não temos esse tal de palmas, mas agradecer de coração, né? Sinta-se amplamente agradecido, Rogério, né? Toda a sua generosidade, as informações riquíssimas que você nos trouxe, né? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. A docinho se abre, venha para a nossa sala técnica. Um abraço. Tchau, pessoal.